7 tipos de pecadores que não podem ser condenados ao inferno. Deus busca salvar e não condenar. Por isso, a salvação é o mais generoso de todos os presentes de Deus para a humanidade. Assim, a salvação não é conquistada por nenhum tipo de trabalho, mas pela graça de Jesus. Por isso, a seleção de candidatos para o céu para governar com Jesus em seu reino sempre foi mal compreendida. Isso, apesar da clareza fornecida nos evangelhos, a candidatura para o céu é reservada para os eleitos, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Em João 3:16, a Bíblia fala do amor de Deus pelo mundo, tanto que ele deu seu único filho para que tenhamos vida eterna. Então, para esclarecer no próximo versículo, diz que Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. João 3:17. Por isso Jesus veio ao mundo para redimir e não para condenar. No entanto, muitos serão julgados e condenados não por Deus, mas por seus próprios pecados. O pecado, infelizmente, tem consequências. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, o que significa que a consequência final do pecado é a morte espiritual, uma separação permanente de Deus. Apocalipse 20:14-15. Assim, uma coisa é certa: os pecadores certamente enfrentarão as consequências do inferno. No entanto, existem pecadores que não podem ser condenados. Eles não enfrentarão a condenação eterna, o que significa que, de todo o grupo de pecadores ao qual todos pertencemos, como observado em Romanos 6:23, há aqueles marcados para a salvação e nossa prometida eternidade com Jesus. Neste episódio, escolhi discutir 7 situações em que pecadores serão finalmente salvos e não condenados. Número 1. Pecadores arrependidos. É direto, provavelmente o mais fácil de entender. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas através do sacrifício de Jesus, o perdão está disponível para todos. Aqueles que sinceramente se arrependem de seus pecados, virando-se do mal e buscando o perdão, serão perdoados e receberão a salvação. Eles não podem ser condenados. A única condição é o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Número 2. Aqueles que têm fé em Jesus Cristo. O princípio fundamental do cristianismo é a simples fé em Jesus Cristo, e a aceitação dele como Senhor e Salvador é o caminho para a salvação, o único caminho. Lembre-se da mensagem de esperança em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a promessa máxima. Pecadores que têm fé em Jesus, reconhecem seus pecados e creem em seu poder redentor serão salvos. Número 3. Aqueles que se converteram no último minuto. De acordo com o Evangelho de Lucas, enquanto Jesus estava na cruz, um dos 2 criminosos que estavam pendurados com ele o zombou. Ele desafiou Jesus, perguntando-lhe para se salvar se realmente fosse o Cristo. Mas o outro criminoso, condenado pelo mesmo pecado, reconheceu a inocência de Jesus. Ele repreendeu o primeiro criminoso, dizendo que eles estavam recebendo a devida punição por seus atos, mas Jesus não havia feito nada de errado. Então ele se voltou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com seu último suspiro, o pecador arrependido reconheceu o messianismo de Jesus Cristo e aceitou sua oferta de graça, e isso foi o suficiente. Jesus respondeu a esse pecador arrependido do último minuto com palavras de graça e promessa, dizendo: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Número 4. Mártires em Cristo. Para o agregar o conhecimento, mártir vem do grego martíria e significa testemunha. Sendo assim, um mártir para os cristãos significa aquele que testemunhou a sua fé de modo radical. O martírio acontece quando alguém está disposto a sofrer a violência ou mesmo deixar-se morrer pela fidelidade e por amor a Deus e aos outros. Continuando. A história de Estevão, o primeiro mártir cristão, é relatada nos Atos dos Apóstolos, capítulos 6 e 7.
Estevão foi um dos primeiros discípulos de Jesus, descrito como cheio de fé e do Espírito Santo. No entanto, alguns membros do Sinédrio, liderados por Saulo antes de sua conversão, o acusaram de blasfêmia contra Moisés e Deus por pregar e praticar a mensagem de Jesus. Quando ele foi levado perante seus acusadores, pediram-lhe que renunciasse a Jesus e negasse sua mensagem. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e declarou que Jesus estava à direita de Deus. Isso enfureceu ainda mais seus acusadores, que o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Mesmo enquanto morria, Estevão orou por seus agressores, pedindo a Deus que não lhes imputasse este pecado. Ele foi morto por seu amor a Deus. O conceito de martírio está profundamente enraizado no cristianismo desde o tempo de Estevão. Muitos cristãos enfrentaram perseguições e mortes semelhantes a fim de não renunciar à sua crença em Jesus. Esses fiéis não podem ser condenados ao inferno, pois, como prometido em Apocalipse 2:10, a recompensa deles é a coroa da vida. Número 5. Crentes que lutam contra o pecado. Isso basicamente se aplica à maioria de nós, se não a todos nós. O cristianismo reconhece que mesmo depois de aceitar Jesus, podemos ainda lutar contra o pecado. 1 João 1:8-10 discute a realidade do pecado na vida dos crentes. Somos salvos não porque somos perfeitos, mas porque recebemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando pecamos e confessamos e nos arrependemos, somos restaurados e purificados do pecado. A essência é que aqueles que lutam contra o pecado, mas buscam a Deus, sua misericórdia, e buscam viver de acordo com a sua vontade, podem ir para o céu, graças à graça e misericórdia de Deus. Eles não podem ser condenados contanto que não morram em pecado. Número 6. Aqueles ignorantes de Cristo, mas que buscam a verdade e o bem de Deus. O que acontece com pessoas boas, não crentes, ou seja, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Eles serão condenados. Essa é uma questão teológica difícil, sem uma resposta única e universalmente aceita dentro do cristianismo. A crença principal é que para ser salvo, deve-se ter uma fé consciente em Jesus Cristo. Você deve conhecer e aceitar Jesus. Isso é baseado em João 14:6, onde Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Isso é verdade, mas há outra perspectiva a ser considerada. Há aqueles que acreditam que, embora Jesus Cristo seja o meio definitivo de salvação, indivíduos que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus ou o Evangelho, sem culpa própria, ainda podem ser salvos se viverem de acordo com a graça de Deus. Tendo essa perspectiva, pense em grandes patriarcas como Abraão, Moisés e Jacó. Eles podem não ter conhecido explicitamente Jesus, mas viveram como se o conhecessem, com um coração cheio de amor por Deus. Essas pessoas, e outras como elas em todo o mundo que morreram, sem a oportunidade de conhecer Jesus da maneira que nós conhecemos, não podem ser condenadas. É difícil pensar de outra forma, porque sabemos que a misericórdia e a justiça de Deus desejam a salvação de todas as pessoas. 1 Timóteo 2:4. Há pessoas que nunca ouviram o Evangelho ou não conseguiram entender ou acessar a mensagem de Jesus Cristo, mas ainda assim viveram suas vidas de acordo com os ensinamentos de Cristo sobre amor, compaixão e justiça. Essas pessoas também podem ser salvas, porque Deus julga os indivíduos não apenas com base em sua fé explícita em Cristo, mas também em seu coração e ações de acordo com a revelação que receberam. Romanos 2:14-16. Número 7. Crianças e aqueles incapazes de professar fé em Jesus. Já se perguntou o que acontecerá com crianças e pessoas mentalmente incapazes de entender a mensagem de Jesus quando morrerem? Serão condenadas e enviadas para o inferno por não manterem um princípio que não puderam entender? A resposta é não. Crianças que morrem antes de alcançar a idade da compreensão, assim como pessoas mentalmente incapazes de entender ou professar fé em Jesus Cristo, são salvas pela graça de Deus. Uma pergunta relacionada seria:
E quanto àqueles que pecaram antes de se tornarem mentalmente incapazes de entender a mensagem de Jesus, pense em um assassino que perdeu subitamente a capacidade de entender. O que acontece com criminosos que, após muitos crimes, perderam sua capacidade cognitiva de raciocinar? Eles serão julgados por seus pecados passados antes do início de sua incapacidade mental? Sinceramente, não sei completamente a resposta para essa questão. Por favor, ajude-me nos comentários, deixando sua opinião sobre isso. No entanto, devo enfatizar que a profundidade da graça e misericórdia de Deus é evidência suficiente de que a salvação não está estritamente confinada a um conjunto rígido de critérios, mas também é uma questão do julgamento compassivo de Deus. Devemos sempre lembrar que Deus busca salvar e não condenar. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever neste canal, curtir e compartilhar este vídeo. Deus te abençoe. Amém.